Então, pessoal, vamos falar um pouco sobre como abordar os problemas de trabalho e energia, tá? Então, eu vou fazer um resumo assim bem direto da teoria e depois vamos resolver algumas questões, beleza? Então, vamos lá. O resumo mais direto possível. Você tem uma partícula, essa partícula tem massa m, aplica-se então uma força na partícula, uma força constante, tá bom? Uma força F qualquer, tá bom? Constante. Aí, durante a aplicação dessa força, a partícula faz um deslocamento, né? Ela realiza um deslocamento, ela sai de uma posição e chega em outra, de tal forma que esse aqui é o vetor deslocamento, certo? O ângulo entre a força e o deslocamento é θ. Tá? Nesse processo, é realizado um trabalho sobre a partícula pela força F, e esse trabalho é dado pelo produto escalar entre o vetor força e o vetor deslocamento, que é basicamente o módulo da força vezes o módulo do deslocamento vezes o cosseno do ângulo entre eles. Note que se a força e o deslocamento forem na mesma direção, né? Vamos pegar aqui um exemplo, aqui, dois exemplos um pouco mais diretos. Força e deslocamento sendo na mesma direção, né? Você teria um processo mais ou menos assim, tá? Peraí. Força e deslocamento sendo na mesma direção, né? Quem é o ângulo nesse caso? Nesse caso aqui, o θ é 0 e o cosseno de 0 é 1. Então, o trabalho, nesse caso aqui, né, o trabalho fica simplesmente força vezes deslocamento. No caso oposto, né, quando a força é oposta ao deslocamento, quando a força aponta na direção contrária, aí o ângulo entre força e deslocamento é de 180 graus e o cosseno de 180 menos 1. Tá bom? Tenha isso em mente. Então, trabalho é isso aqui. Escreveu, em vez de ter, escrevi um tal, tá bom? É só para você ter em mente que tipicamente a gente usa a letra grega tal para deslocar, para denotar o trabalho. Bom, mas se a gente lembra bem do que aconteceu, do conteúdo da segunda lei de Newton, quando eu aplico uma força no objeto, então tem uma aceleração. Se tem aceleração, tem variação de velocidade. E aí vem o teorema do trabalho e energia cinética. Teorema do trabalho e energia cinética, que diz basicamente o seguinte: o trabalho feito por uma partícula, por uma força sobre uma partícula, tá bom? Esse trabalho vai dar a variação da energia cinética. Então, o trabalho, né, se tiver várias forças, o trabalho de todas as forças, tá? O trabalho da resultante é igual à energia cinética final menos a energia cinética inicial. Lembrando que aí surge aqui um outro conceito importante, que é o de energia cinética. 1/2 da massa vezes a velocidade. Então, quanto mais rápida a partícula for, né, quanto maior for a velocidade que ela tem, mais energia cinética ela tem. Se ela estiver parada, ela tem energia cinética 0. Note que a energia cinética nunca pode ser negativa, porque não existe massa negativa e a velocidade, mesmo que seja negativa, ela entra ao quadrado no conceito de energia cinética. Então, a energia cinética é sempre maior ou igual a 0, tá bom? Mas o trabalho pode ser negativo, porque se a energia cinética final for menor do que a inicial, esse resultado aqui vai ser negativo, tá bom? Então, tipicamente, você vai ter algo assim, olha, força vezes o deslocamento, o produto escalar entre força e deslocamento vai ser 1/2 da massa vezes a velocidade final ao quadrado menos 1/2 da massa vezes a velocidade inicial ao quadrado. Bom, e sobre a teoria é isso aí.